Shalom, meus queridos irmãos, amados, amantes da Escritura Sagrada, pessoas que estão nos acompanhando no nosso canal no YouTube, que não mesmo estão fazendo o curso regularmente, mas estão aí deleitando-se e aproveitando para estudar um pouquinho mais das Sagradas Escrituras, né? Aqui o Mar Sattler César, chamado artisticamente de Mária Sateneri Keller Kaiser, que são os meus sobrenomes vindos da Alemanha, de 1837, da rama protestante. Nós somos aqui do Ministério Tabernáculo, uma igreja, uma denominação que tem exatamente 80 e poucas igrejas no Brasil e missionário na Espanha. Nosso Centro de Cultura Bíblica é a empresa que dirige o Seminário Tabernáculo, Seminário Bereshit e Faculdade Bereshit. Estamos localizados aqui na zona da Mata Mineira, Sul Capixaba. Estamos aqui desde 1992, quase 30 anos de trabalho aqui, formando obreiros para todas as denominações da região. Estamos ministrando a aula de Bibliologia, que faz parte da Teologia Sistemática. Essa matéria está no livro 3 do nosso curso básico de Teologia. Na aula passada falamos sobre revelação. E falamos que tem dois tipos de revelação, especial e geral. Hoje vamos começar a falar sobre a revelação geral. Qual é a revelação geral? Então, as duas categorias primárias de revelação foram as faladas, geral e especial. A geral envolve a revelação de Deus que ele fez de si mesmo a todos os homens em toda parte. A especial ela é direcionada para uma pessoa, para um item, para um foco. A geral é para tudo, Deus revelando como ele é para tudo, para todos. A especial já é o desvendamento que Deus faz de si, de modo imediato e sobrenatural, com um destino preciso. A revelação geral consiste em Deus se fazer conhecido através da história, do ambiente natural, da natureza, né? É a história da humanidade em si, né? Deus se revelou através da sua direção providencial na história da humanidade, como soberano do universo, desde a criação, passando não só pela nação judaica, mas como os impérios egípcio, assírio, o império macedônico, babilônico, greco-macedônico, medo-persa, romano, né? Então as civilizações, Deus tem se revelado às civilizações. A natureza, Deus também se revela através do universo. A criação, com sua infinita variedade, beleza, ordem, reflete um Deus infinitamente sábio e poderoso. A lua, as estrelas, né? O hino, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, né? Então é isso. São obras do dedo de Deus, né? Está no Salmo 8, o Salmo 19, né? Os céus manifestam a obra de Deus, a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra. E as suas palavras até o fim do mundo. Salmo 19 é um salmo clássico categórico que fala da revelação geral no modelo natureza, né? Então o universo, ele mostra, ele fala por si próprio, né? Aparece, surge, desponta em todas as coisas que Deus criou, né? Então é isso. Há uma revelação geral objetiva, mas não é apresentada no idioma formal, escrito ou falado, nem possui forma proposicional. Pelo contrário, acha-se envolvida na linguagem da natureza, que transcende toda a linguagem humana, que abrange toda a terra e está à disposição de todo ser humano, né? Temos também aquele hino das grutas das rochas imensas, né? Que é outro hino que mostra também o esplendor da criação de Deus. Então a mensagem, essa mensagem da teologia da revelação geral, é a mensagem sem palavras da glória de Deus e estende-se por toda a terra. Então nós temos vários salmos, 29, 33, 93, 104, todos eles celebrando a majestade divina revelada no âmbito da natureza. Aos habitantes de Listra, Paulo, quando passou por lá, falou sobre isso. E vos anunciamos que vos convertais a um Deus vivo que fez o céu, a terra e tudo o mar e tudo quanto neles há. Não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-nos lá do céu, dando-nos chuva a tempos frutíferos, enchendo de mantimento e alegria o nosso coração. Atos capítulo 14, 15 e 17, na viagem missionária de Paulo, quando estava em Listra. Em Atenas também, no seu discurso no Areópago, ele falou sobre Deus Criador, o Deus desconhecido, né? Esse que vocês não conhecem é que eu vos anuncio, o Criador soberano sobre toda a criação, para que todos que o buscassem pudessem, então, tateando o achar. Atos 17. Romanos também, capítulo 1, de versículo 8 a 21, é um trecho clássico da autorrevelação de Deus na natureza, quando mostra através da natureza as qualidades invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, tornam-se visíveis. Tais verdades a respeito de Deus, mediadas pela natureza, se entendem, se veem pelas coisas então criadas. Romanos capítulo 1, versículo 20. A terra e o universo não são deuses, nem deuses, mas são criaturas de Deus, né?
Bereshit bar Elohim et hashamayim v'haaretz. No princípio, em princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, primeiro nisso aí, na natureza normal. Agora, na natureza humana, a revelação geral também inclui a autorrevelação de Deus através da natureza humana. A humanidade foi criada à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Né? Então, depois da queda, a imagem divina no homem foi desfigurada, distorcida, mas não foi destruída. Gênesis capítulo 9, Tiago capítulo 3. Então, a renovação fazia-se premente. A natureza moral e espiritual da humanidade reflete, mesmo de forma bastante inadequada, o caráter moral de um Criador santo e perfeito. Que eu digo o testemunho dos missionários e antropólogos. Romanos 2 confirma isso, mostrando essa validade da reflexão divina através da natureza humana, mesmo a parte de qualquer revelação, né, especial. Os judeus tinham um código moral escrito na lei. Os gentios, por outro lado, possuíam conceitos morais básicos fundamentais para a lei escrita no seu coração. Paulo, referindo-se às exigências da lei, as coisas que são da lei, diz ele, entre parênteses, enfatiza que os gentios não têm uma lei diferente. E, essencialmente, era a mesma lei dos judeus. Essa lei do coração, entre aspas, é inferior apenas por ter pormenores e clareza. A revelação geral, que é a que nós estamos falando primeiro aqui, ela leva ao conhecimento cognitivo de Deus, a toda a humanidade. Tal conhecimento é verdadeiro, claro e inexorável. O testemunho de Deus Criador dá de si mesmo, dia após dia, momento após momento. Então, a conclusão é a seguinte: a glória de Deus, de Salmo 19, a natureza divina de Romanos 1, as exigências morais de Romanos 2 são conhecidas, até certo ponto, através da revelação geral. E a revelação geral é a revelação que Deus faz de si mesmo e é objetiva, racional e válida, independente do ser humano, já ter correspondido ou não a essa revelação. Aceitar a validade do propósito da revelação geral não implica em negar as consequências da queda com respeito a tal revelação. De maneira bastante clara, a Bíblia afirma ter o pecado afetado o conhecimento que o ser humano possui de Deus. Atos 17, Romanos 1, 2 Coríntios 4. Mas os efeitos do pecado sobre o intelecto têm influenciado as pressuposições e conclusões filosóficas e corrompido a vontade humana. A humanidade pecaminosa e costumais repete o pecado, reprime e rejeita o conhecimento de Deus. Só pode ser suprimido o que já foi experimentado. A revelação geral traz o conhecimento de Deus a todas as pessoas. E embora possa ser ignorada, não há de ser destruída. Ela permanece intacta, pois profundamente sepultada no subconsciente da humanidade. Se por um lado a Bíblia legitima o propósito da revelação geral, por outro, nega a validade da teologia natural, quando baseada apenas na razão humana, né? Como se tudo fosse Deus, panteísmo ou deísmo. O que Paulo afirma em Romanos capítulo 1 e 2, concernente à revelação geral, deve ser entendido à luz do capítulo 3. Neste capítulo, o apóstolo enfatiza o fato de todos haverem fracassado quanto ao ideal divino, não havendo, por conseguinte, nenhum justo na terra. Todos pecaram e destituídos estão de Deus. Mas, a semelhança da lei da Escritura, a revelação geral serve meramente para denunciar o culpado e não para justificá-lo, né? É indispensável, todavia, encarar a revelação geral não como for uma insensibilidade de Deus, mas sim como mais uma demonstração da sua misericórdia. A revelação geral cósmico-antropológica caminha lado a lado com a revelação especial de Deus em Jesus Cristo, não somente por pertencerem ambas à revelação divina progressiva, mas porque a revelação geral estabelece e enfatiza a culpa universal do ser humano, a quem Deus oferece resgate através de Cristo Jesus, o Salvador, porque Deus mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele que não pereça, mas tenha vida eterna. E esse Redentor é Jesus Cristo. Então vamos seguindo por aqui com a nossa aula sobre revelação geral. Das dois modelos que Deus se revela, a primeira revelação geral. Fica na paz, tchau, tchau.